Aberto então no Langflow, vamos dar uma visualizada sobre o que vai se tornar o nosso fluxo como um todo. Essa é a cara do seu Agentic RAG. E o fluxo que nós vamos desenvolver ele é dividido em dois. Primeiro, o fluxo que é o pipeline de indexação, onde a gente vai carregar as nossas informações, que no meu caso aqui vão vir do Google Drive, e você pode também utilizar esse exemplo, a gente vai carregar todas as informações do Google Drive. Vamos fazer o pipeline de transformar ou quebrar essas informações em pedaços, em chunks de 1.500 caracteres, e fazer o insert para o Pinecone. E o segundo fluxo, que é o fluxo de conversa com a IA em si, é o fluxo em que recebe o input do usuário, o agente de IA orquestra, se é necessário, consultar esse banco de dados especial ou não. Quando ele consulta, os resultados são retornados, ele interpreta e retorna para o usuário em linguagem natural. Então, vai ser um fluxo de indexação, de inserção das nossas informações para esse banco de dados especial, e um segundo fluxo, então, para poder fazer a recuperação, que é a conversa com a IA em si, que permite com que ela recupere essas informações que foram armazenadas anteriormente. Então vamos dar uma olhada como vai funcionar então esse pipeline de indexação ou ingestão de dados, de upload, upsert dos dados lá para o banco de dados especial. Nós vamos separar essa parte de documentações, documentos que serão armazenados no banco de dados especial, e o pipeline vai fazer as seguintes etapas, que é quebrar essas informações em tamanhos menores, em chunks de 1.000 caracteres, que é o tamanho padrão que a gente vai trabalhar, transformar cada chunk em um vetor, e o vetor será armazenado no banco de dados especial. A gente vai começar do zero para que você possa entender passo a passo, combinado? Está aberto no seu Langflow, então vamos começar então o nosso projeto do zero. Então aqui aberto no Langflow eu vou criar um novo fluxo e um novo fluxo em branco. Como a gente dividiu o nosso pipeline em dois, eu vou começar então pelo pipeline de indexação. E primeiro eu preciso me questionar sobre de onde virão as nossas informações. No nosso caso, virá de uma pasta no Google Drive. Então eu vou vir aqui na área de Save e arrastar o componente de Google Drive. Esse componente é um componente personalizado desenvolvido pela ED Hub, que você pode ter acesso fazendo o download desse componente JSON aqui nos materiais adicionais dessa aula. Então, fique ligado em fazer o download JSON desse material e fazer o upsert ou upload para sua conta do Langflow. Passo a passo está aqui nos materiais e no post que acompanha essa aula. Adicionado o componente de Google Drive, que é onde a gente vai fazer o upsert, o upload, onde a gente vai selecionar a pasta onde estão as nossas informações a serem armazenadas no banco de dados especial, agora eu preciso quebrar essas informações em pedaços. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo e achar o componente de Recursive Character Test Split. Nome difícil, né? Vamos lá encontrar aqui esse componente. Para encontrar esse componente, então, você vai vir aqui na seção de LangChain e achar aqui o componente de Character Test Splitter. E o que esse componente faz? Ele quebra minhas informações que estão todas armazenadas em documentos completos em partes menores que a gente chama de chunks, que são pedaços de 1.000 caracteres. Mas você pode alterar esse chunk aqui para o tamanho que melhor se adapte ao seu caso de uso. E as dicas para escolher o melhor tamanho, vamos deixar nos materiais adicionais aqui dessa aula. Por enquanto, a gente vai trabalhar com o valor padrão, que é de 1.000 caracteres. Se a sua informação, se o seu caso de uso depende que a IA tenha um contexto maior dessas informações, você pode trabalhar também com chunks maiores. O que esse componente de split test recebe? Ele recebe o tamanho dos chunks e o chunk overlap. E o que é o chunk overlap? É como se fosse um chunk entre chunks. Eu vou mostrar agora. O chunk overlap serve para preservar o contexto de uma informação entre o chunk e outro. Então, se eu tenho um texto completo de 2 parágrafos e divido esse meu texto em 2 chunks, em 2 parágrafos, eu preciso armazenar também um chunk que preserve o contexto entre esses 2 chunks, para preservar a relação entre eles, para que o modelo, ao recuperar informações, consiga entender que o chunk 2 é uma sequência do chunk 1, por exemplo. Então, o chunk 1 é um chunk de 1.000 caracteres, o chunk 2 é um chunk de 1.000 caracteres também, e o chunk overlap é um número de caracteres específicos que é composto pelo final do chunk 1
com o início do chunk 2. Quando eu faço essa etapa de armazenar tanto os chunks quanto o chunk overlap, que mantém a relação entre os dois parágrafos, eu facilito com que a minha IA, ao recuperar esses chunks na hora de pesquisar nas minhas informações e nos meus dados, ela consiga entender qual é a relação entre esses pedaços de informação. Assim, ela consegue analisar essas informações em contexto, aonde elas estão inseridas e qual informação está relacionada com o quê. Combinado? Então, definido o chunk overlap, a gente também precisa enviar como um parâmetro de entrada o input, que é a nossa informação bruta, nossa informação extraída lá do Google Drive. Então, eu posso conectar aqui o componente Google Drive ao input. E também tem um componente separator se você quiser definir alguma pontuação, por exemplo, como forma de marcar algum chunk. Como, por exemplo, quebrar em chunks diferentes, por exemplo, a cada ponto, a cada interrogação, a cada quebra de linha ou outro tipo de separador, nós não vamos utilizar agora. Quebradas minhas informações em chunks, agora eu posso enviar essa informação para o Pinecone, correto? Então eu vou aqui do lado esquerdo e procurar o componente Pinecone. Encontrei o componente Pinecone, você pode usar a busca também, mas ele também está aqui dentro da seção de Vector Store. E o que ele precisa de informações de entrada? O index name, que a gente já vai entender, mas funciona como o nome do nosso banco de dados de um modo geral. O namespace, que funciona como uma pasta dentro desse meu banco de dados, o index. A API Key, que como você já viu aqui em aulas anteriores, é a chave que me permite me conectar com esse serviço privado do Pinecone. E os dados que eu quero ingerir, que no caso aqui são as informações quebradas em chunks aqui do início do meu processo. Então, eu já posso conectar os dados quebrados em chunks aqui no ingest data. O search query é uma forma de eu testar aqui e pesquisar alguma coisa que já esteja armazenada no meu banco de dados. Não é o que eu estou fazendo agora, eu só estou fazendo um armazenamento. E o embedding. E o que é o embedding aqui? O embedding é um modelo, um algoritmo que é especializado ou focado em transformar as minhas informações, que no caso são os chunks, no formato de representação numérica, como a gente já explicou antes. Então aqui eu preciso definir qual é o modelo de embedding, qual é o modelo que vai transformar as minhas informações em vetor que eu quero utilizar, que no nosso caso vai ser o da OpenAI. Então, clicando aqui em embedding, eu posso vir aqui do lado esquerdo e ver quais são os modelos compatíveis. E eu vou arrastar aqui para a tela o componente do OpenAI Embeddings. E o que esse OpenAI Embeddings vai me requisitar? Qual o modelo que eu quero utilizar? E eu vou utilizar o do Test Embedding Small. E vou definir aqui qual é a minha chave de conexão com o serviço. E é importante saber que qual que é a diferença entre esses modelos aqui. Vou deixar uma documentação em detalhes aqui nos materiais adicionais dessa aula, mas é importante saber que os modelos se diferenciam muito em termos de número de dimensões, ou na forma como eles caracterizam ou representam as características semânticas da sua informação. Então, o modelo, por exemplo, de teste embedding large, ele é mais rico na hora de representar a sua informação numericamente, então ele consegue capturar mais detalhes semânticos da sua informação, porém, ele tem um tempo de latência, um tempo de ingestão maior e um tempo de recuperação maior, ou seja, ele pode ser um pouco mais lento. E o teste embedding small, ele é menor em número de dimensões, então ele representa a sua informação com um menor número de características, porém o processamento dele é mais rápido. Essa é apenas alguma das diferenças, mas você pode ver mais em detalhe nas documentações e nos materiais adicionais que acompanham essa aula. Então, esse é o modelo de embedding que a gente vai adicionar e agora eu posso conectar aqui com um componente do Pinecone. Pronto! O nosso fluxo de consumo das informações, de inserção das nossas informações de uma pasta do Google Drive, que vão ser enviadas lá para o banco de dados especial, que é o Pinecone, estão prontas. Agora vamos preencher aqui as credenciais que a gente precisa para que esse sistema possa funcionar. Começando aqui pelo Google Drive, então. O componente aqui do Google Drive vai me requisitar um Access Token, que é um token do usuário. E para que eu possa obter esse token, eu preciso fazer o login na minha conta e obter o Access Token. E eu vou te ensinar aqui uma ferramenta onde você pode obter rapidamente esse token.
Para que você possa então obter o Access Token do Google, você vai acessar esse site, que é o Google for Developers OAuth Playground, onde a gente vai solicitar então esse Access Token, que nada mais é como uma chave de permissão que me permite me conectar com o serviço do Google Drive em nome de um determinado usuário. Então eu preciso logar da minha conta para que eu possa então dar o consentimento e permissão para poder o Lenflow acessar a minha conta. Então, aqui acessando o Google Developers, eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui nos materiais dessa aula. Você vai acessar aqui, então, procurar o serviço de Google Drive. Encontrei aqui o serviço do Google Drive, então eu vou habilitar aqui todas as permissões, deixar ticado todas as permissões aqui e clicar em autorizar. Ele vai me abrir aqui uma tela de login para que eu possa autenticar a minha conta. E aí, do seu lado, você pode concluir esse processo também. Solicitar as permissões, ele vai me redirecionar aqui para essa tela e eu posso clicar aqui em Exchange Authorization Code for Tokens, para que a gente possa obter o token então. Clique em Exchange Code for Tokens, ele vai exibir aqui o Access Token para que eu possa utilizar. Então você vai copiar aqui esse Access Token e voltar lá para o Lenflow. Voltei aqui para o meu Google Drive, então posso colar aqui então o Google Access Token. A outra informação que eu preciso passar é a do Folder ID, que é o ID da pasta onde contém as informações que eu quero indexar no Pinecone. Estou aqui no meu Google Drive, aberto na pasta com as informações que eu quero indexar lá no Pinecone. E para eu encontrar o ID, basta eu vir aqui na URL, no endereço aqui do navegador, e copiar toda a sequência, toda a string que vem aqui depois de folders barra. Esse é o ID da minha pasta. Voltei no Lenflow novamente e posso copiar aqui a Folder ID. Conectei minha Folder ID, posso então ir para a parte de conectar minhas credenciais do Pinecone. Criou sua conta no Pinecone no link que eu deixei aqui no post que acompanha essa aula. Vamos então abrir lá a sua conta no Pinecone para obter as informações necessárias para poder conectar o serviço aqui. Aberto aqui então no seu Pinecone, você vai acessar a área do Get Started e vamos começar aqui obtendo a principal informação para poder fazer a conexão com o serviço, que é gerar a API Key. Então você vai clicar aqui em Generate API Key, dar um nome e clicar Create Key. Você pode copiar, volta lá no seu Lenflow e cola aqui a Pinecone API Key. As próximas informações que você precisa adicionar é o index e o namespace. Vamos voltar lá para poder criar o index, vai ser a nossa pasta dentro do Pinecone para poder armazenar nossas informações. E o namespace, que a gente vai deixar em branco aqui, já que a gente não vai criar nenhuma subpasta. Então o index é a pasta maior dentro do Pinecone e o namespace funciona como subpastas. Quando, por exemplo, você quer separar as indexações ou os bancos de dados em subpastas, em namespaces diferentes que a gente chama, por temáticas ou por usuário ou outro tipo de regra. Nesse caso aqui, nós não vamos utilizar o namespace, vamos deixar o namespace padrão, mas vamos criar aqui o index que é obrigatório. Voltando aqui no meu Pinecone, vou fechar aqui e vou clicar em Database e vou criar um novo index. Vou dar um nome para esse index, lembrando, como a gente está desenvolvendo um agente que vai ser um assistente de documentações para desenvolvedores em Lenflow, vou dar o nome aqui, documentação. É importante você não utilizar caracteres especiais na hora de criar o nome do seu index, tá bom? Então, define o nome. A configuração nós vamos escolher aqui o mesmo modelo de embedding que a gente selecionou na indexação da informação, tá? Eles precisam ser o mesmo. Então, se a gente escolher o teste embed small lá no fluxo do Lenflow, aqui eu vou escolher também o teste embedding small. Selecionou o teste embedding small, você vai configurar aqui e vai garantir que o número de dimensões é 1536. Vamos utilizar aqui o número máximo de dimensões possíveis dentro do modelo, dentro do algoritmo do teste embedding small. Todas as outras configurações você pode deixar default e clicar Create Index. Pronto, o index onde você vai armazenar as suas informações que vão vir lá do Google Drive na forma vetorizada, na forma de representação numérica, vão ser armazenadas aqui. Pronto, o index foi criado.
Então, significa que as informações que a gente vai extrair lá da pasta do Google Drive vão ser transformadas em vetores e armazenadas aqui dentro do seu index. Vamos copiar o nome do index, voltar lá para o LangFlow e colar o nome do index. Qual a informação que falta aqui para a gente dar o play? A chave da OpenAI Embeddings. Vamos conectar aqui então a chave do nosso serviço. Adicionei então aqui a chave da OpenAI e agora o meu fluxo está pronto para execução. Vamos relembrar o que a gente fez aqui então. A gente desenvolveu um fluxo de indexação de informações, que vai extrair informações do Google Drive, vai quebrar essas informações em chunks, em pedaços de informação de 1000 caracteres, com o chunk overlap, que é o chunk entre chunks, de 200 caracteres. Essas informações vão ser inseridas no Pinecone e esse componente aqui vai ficar responsável por transformar minhas informações em vetores, utilizando o modelo do OpenAI Embeddings, e então fazer o upsert lá para o Pinecone. Vamos lá testar se esse fluxo vai funcionar. Para você testar então e fazer o upsert das informações, você vai clicar aqui no playzinho do último componente, em Run. Vamos agora clicar aqui e fazer o insert das nossas informações. Quando eu dou um play, então, o componente fica em Running, e dependendo do seu volume de informações, pode demorar mais ou menos segundos ou minutos. Combinado? Se você tem um volume de informações maior, tende a demorar mais. Se você tem um volume de informações que é pequeno, tende a demorar menos. Pronto, o status foi sucesso, aqui dentro do fluxo. Para você saber se foi sucesso, é só você observar o número verdinho aqui em cima do componente. Agora, para a gente validar mesmo se as informações foram inseridas lá dentro do nosso Pinecone, a gente vai voltar lá no Pinecone. Voltando aqui no Pinecone, então, eu posso visitar novamente a database, abrir o meu index e consultar a área de namespace. E o carregamento dos chunks, transformado em vetores, foi feito com sucesso. Basta a gente consultar esse número aqui de records. Então, ele registrou aqui 66 vetores no namespace default, já que a gente deixou em branco lá, então ele colocou aqui um index como default. Deu certo? Deu certo para você também? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui dessa aula. Fiz o carregamento das minhas informações lá para o banco de dados especial, agora estou pronto para criar o pipeline de recuperação, que é o pipeline que vai me permitir conversar com a IA e verificar se ela consegue consultar informações, as minhas informações proprietárias, nesse banco de dados especial.